né? Puxa vida, será que a gente não tá mirando a riqueza correta, né? Às vezes a gente tá olhando as recompensas desse mundo como se fosse algo final, né? Mas Olá, sejam muito bem-vindos ao Aloncast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. E aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedores, investidores e líderes cristãos que acreditam que prosperar vai muito além dos lucros, mas envolve aqui visão, responsabilidade e valores eternos. O nosso propósito é inspirar empresários e profissionais a entenderem que o dinheiro é uma ferramenta poderosa, mas que precisa estar alinhada com sabedoria, fé e propósito, porque prosperidade de verdade não é apenas crescer, é crescer de forma coerente com aquilo que a gente acredita. Exatamente. Lucas 16:11 fala assim, ó, se vocês não forem fiéis nas riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Palavra dura de Jesus aqui hoje, hein? E nós vivemos hoje em tempos onde bilhões de dólares são movimentados, são investidos todos os dias no mercado financeiro. Investimentos, startups, tecnologia, inovação, tudo se conecta, tudo cresce em uma velocidade impressionante. E aí a pergunta que fica é, esse dinheiro movimentado, será que está realmente alinhado aos seus valores cristãos, aos seus objetivos? Será que Deus tem se agradado dos seus investimentos? Hein, Thaís? É porque muitas vezes as pessoas falam de fé aos domingos, né? Mas quando o assunto ele é dinheiro, investimento e patrimônio, parece que Deus fica do lado de fora da conversa. E hoje a gente vai falar sobre um tema profundo que é possível investir e ao mesmo tempo honrar a Deus nas decisões financeiras? Pois é, já tô com o livro do homem aqui, ó. Para essa mesa nós chamamos aqui Israel Gomes, que é empresário, estruturador financeiro, fundador da Tentmaker. Falei certo, Israel? Tentmakers. Tentmaker. Ó, é chique o negócio, hein? É empresa especializada em pesquisa, estruturação de capital e investimentos baseados em princípios bíblicos e cristãos. Também, né, criador da metodologia que ele vai falar para a gente aqui, que é o IBR Score, que vai buscar avaliar empresas que, não apenas pelo desempenho financeiro, mas também por critérios cristãos, éticos e morais. E ele também é autor do livro Esse Investimentos livro aqui, Biblicamente Responsáveis, que é uma obra que eu se fico escrevendo um livro propõe... assim pra você? Tá bonitinho assim, ó? Porque ele já mostrou o livro. Aí eu ia pegar... Né, que é uma obra que propõe uma reflexão importante. O processo de investimento também pode glorificar a Deus. Muito bem. Então, Israel Góes, seja muito bem-vindo ao Aloncast. É com muita alegria que nós te recebemos aqui, viu, meu irmão? Obrigado. Uau. Que introdução, obrigado. Gente, que alegria estar aqui. Obrigado por cada um que está ouvindo. Agradeço também a Deus a oportunidade de poder falar um pouco mais do amor dele, também em ambientes onde a gente fala de investimentos, finanças, mordomia, fé cristã. Isso para mim é uma alegria, um chamado, um propósito. Legal. Sabendo, né, você que segue a gente aqui, este episódio é um oferecimento de Elon Capital, investimentos com propósito. Então, você que busca planejamento financeiro cristão e gestão também responsável para os seus investimentos, quer prosperar e organizar bem suas finanças, vem comigo, fala aqui com a gente. Se você é empresário e deseja estruturar seu patrimônio, investir com inteligência e construir uma vida financeira alinhada com valores, conheça a Alon Capital. Legal, vou começar aqui então a conversa com o Israel. E uma pergunta bem direta, tá, Israel? O mercado financeiro, eu estou no mercado financeiro há mais de 25 anos. Cheguei lá novinho do Banco Real, estagiário, tinha cabelo, topete, usava um terninho verde para honrar a marca. Com certeza. Né? Só os acima de 40 vão lembrar do Banco Real. E se você lembra do Banco Real, dá um like aí. Né? E dentro dessa jornada toda dentro do mercado financeiro, uma coisa que eu vejo e eu quero perguntar para você. Você acredita mesmo que o mercado hoje ele recompensa caráter ou recompensa simplesmente performance e resultados? Aí a gente vai ter algo realmente... É uma excelente pergunta, porque, de fato, o mercado do jeito que ele é hoje, de forma muito simples, a gente consegue ver que é o dinheiro pelo dinheiro, né? O dinheiro simplesmente como alvo, fim do que eu tô fazendo, né?
E quando a gente olha a palavra do Senhor, a gente vai ter uma outra perspectiva, né? Gostei muito do texto que você trouxe, né? Puxa vida, será que a gente não tá mirando a riqueza correta, né? Às vezes a gente tá olhando as recompensas desse mundo como se fosse algo final, né? Mas é algo tão transitório, né? E as riquezas eternas que Jesus nos fala. Dali acho que a gente vai ter muita coisa para falar hoje. Sim, sobre então você finanças, sobre... tá com a gente aí, já fica esperto, Isso. porque as perguntas que vão vir aqui pro Israel hoje vão ser muito em linha de ética, moral. E a gente tá vivendo, né, Israel, num momento muito peculiar da história brasileira, principalmente falando de ética dentro do mercado financeiro. A gente, né, recentemente teve um banco pequeno, né, assim, grande em proporções do estrago que foi feito, Sim. com pastores, inclusive, envolvidos direta e indiretamente com a instituição. E o pessoal fala assim, não, mas como é que fica isso? Como é que um cristão se posiciona numa situação como essa? Como é que um pastor vai se posicionar dentro de uma instituição financeira que está realmente corrompida? Será que o dinheiro vai falar mais alto do que os valores? É isso mesmo? Não, exatamente. O mundo jaz do maligno, né? O mundo é corrompido. E a visão que a gente deve fazer é bem essa mesmo, a gente separar, né? O que nós, como mordomos do que Deus nos dá, como que nós podemos, de fato, gerar impacto de forma correta. Mas mais que isso, né? O caso do banco, né? O Master, né? Deixa eu falar, né? O Banco Master, acho que é algo muito curioso, porque ele não necessariamente é uma questão somente... ética, né? Tem uma questão criminal, né? Junto com ele. Muitas coisas ali foram fraudulentas, né? Quando a gente tenta ver uma visão fraudulenta, né? Você não está simplesmente falando de algo do porquê que a gente está fazendo isso, porquê que a gente está investindo, né? Porque investir é bíblico. Então a gente primeiro que não pode cair no erro de falar assim, não vou entrar em determinado tipo de produto de investimento. Não. Todos os produtos são íntegros. Você tem uma lei por trás dele, uma estrutura financeira e tudo mais. A questão é que a gente também é nossa responsabilidade como filho de Deus saber o risco dessas operações. Né? Ali você vê que eram contratos fraudulentos, né? Que omitiam, né, a análise de risco. E ali é uma das coisas tão importantes para nós como cristãos, né? Saber não somente por que essa empresa está indo numa visão... se ela está apoiando causas contrárias à palavra de Deus, mas também, ao mesmo tempo, se ela ela joga dentro das 4 linhas, né? Não adianta a gente falar assim, tal pessoa é muito inteligente, ela conseguiu enriquecer tanto, mas não está jogando nas 4 linhas, então não tem uma visão muito de inteligência, né? Então ali a gente está falando de algo que é realmente uma crise ética e moral que o Brasil tem vivido. E que muitas vezes a gente, como cristão, né? Talvez tenha um médico, por exemplo, que tá ouvindo a gente. Entende não muito sobre o mercado financeiro, mas tem o seu patrimônio. Puxa vida, é importante que ele saiba ou saber fazer as perguntas certas, minimamente. Assim como nós, né? Puxa vida, eu tenho que saber quais órgãos eu tenho, né? Senão eu vou chegar num médico desqualificado e... ele vai falar qualquer coisa pra mim. Então, assim... mínimo de conhecimento. Né? Minimamente, a gente tem que navegar um pouquinho em alguns mundos, né? Se o Senhor nos deu riquezas, a gente tem que ter uma responsabilidade de poder aprender pelo menos um pouco para saber fazer perguntas certas e saber entender até onde que a gente Você sabe que nas palestras que eu dou, inclusive na nossa mentoria aqui, que é a Vida Abundante, o primeiro dia da mentoria a gente vai falar sobre o conceito de mordomia. Né? E eu gosto de utilizar bastante... a parábola dos talentos. Primeiramente, talentos no quesito financeiro. Ali o Senhor confiou dinheiro aos seus servos. E eu adoro quando no terceiro servo, quando ele é confrontado sobre a multiplicação desse dinheiro que ele recebeu, que Jesus valida o meu trabalho como banqueiro aqui, né? Jesus fala assim, poxa vida... você deveria ter deixado o seu dinheiro para os banqueiros, pelo menos. Porque vocês receberam juros. Eu falei, gente, é isso aí, ó. Não quer investir na economia real, não sabe o que fazer com o dinheiro, investe, procura um planejador financeiro para poder investir bem o seu capital, né? Nesse ponto, eu vi uma frase do Paulo Oliveira, né? Ele fala algo muito legal. Fala que o benchmark de Jesus é minimamente CDI. Minimamente CDI, isso daí. É muito bom, né? Muito bom. Cara, você tem que fazer alguma coisa. Pelo menos, você tem que... enterrar não pode. Se corrigir da inflação, minimamente CDI. Nem poupança, mínimo CDI.
Hoje, a gente falando aqui de investimento, muitos investidores, eles podem acabar investindo sem perceber financiando algumas outras coisas, como, por exemplo, vícios. Ele pode acabar, sem perceber, manipulação de dados, exploração de pessoas. Sim. E, então, você acredita que existe essa responsabilidade moral na alocação do capital? Ou o dinheiro, ele deveria ser, ou ele normalmente ele é neutro? Você já viu isso acontecer? O que se faz numa situação dessa? Olha, isso está intimamente ligado ao meu chamado. Então, quando a gente olha algumas coisas, né? Puxa, eu tenho filhos, né? Imagino boa parte da audiência que pode ter filhos. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante quando a gente vê um movimento de pais, não necessariamente cristãos, preocupado com a educação dos seus filhos. Sim. O que eles serão, como que vai ser a educação dessas minhas crianças? O que eles vão ouvir quando eu não estou, né? Por quê? Porque quando a gente olha nossa sociedade, a gente vê movimentos, a gente vê alguns eventos, situações, que quando você olha, você fala, gente, para fazer isso, teve que ter muito dinheiro. Sim, alguém está financiando. Alguém está financiando. E quando a gente fala de investimentos, você vai ter diversos veículos de investimento. Previdência, fundos, produtos de tesouraria e assim vai. Mas no final de tudo, você vai estar investindo em empresas ou em governos. Ponto. O dinheiro, ele sempre vai para esses dois caminhos. E o que o cristão ele deve perguntar é o que as empresas promovem, produzem ou patrocinam com o dinheiro que elas recebem. Será que elas atuam pelo fim do qual elas foram criadas, de fato? Então, ali é onde entra, né, a Trendmakers. Então, a gente é uma empresa de pesquisa que serve, né, fundos de investimentos, escritórios de investimento, para que estes levem, né, tenham, se municiem de informação suficiente para conseguir argumentar e direcionar de forma redentiva o capital. Exatamente. E aqui eu sou fã, né, da Alon, porque é exatamente isso, né? É parceiro, a gente tá junto aí. É verdade. E aqui na Alon Capital, a gente, na mentoria da Vida Abundante, como o marido citou aqui, que é a nossa mentoria carro-chefe, a gente explica que o dinheiro, ele é espiritual. Que o dinheiro, ele não é neutro, ele não é material, ele é ferramenta, mas ele é espiritual. Isso que a gente até chegou num momento em que a gente falava, será que é comportamental? E a gente estudando mais, a gente viu que ele é espiritual. E onde o capital, ele vai, aquele modelo de negócio, ele cresce, né? E a Bíblia já alertava sobre isso, né? Em Provérbios 11:1, fala, o Senhor detesta balanças desonestas. Então, quando a gente puxa a Bíblia, você vê assim, o Senhor detesta balanças desonestas. Então, ou seja, Deus se importa não só com o resultado financeiro, Sim. mas com a justiça do processo. Nesse ponto tem algo muito curioso, né? Quando você estava falando, me veio uma questão, assim, muito real. Quando Jesus, ele fala assim, que a lei, né, tinha um determinado critério, né? Quanto, por exemplo, a um casal, alguém ser adúltero, né, no casamento, né? Aí Jesus, ele fala, não, o que vocês ouviram era se alguém adulterar, né, de fato, ele tá pecando. Aí Jesus fala, se alguém olhar com uma intenção... É profundo, né? É mais profundo. Quando a gente tá falando sobre dinheiro, e aí eu colaborando com essa visão de que ele é espiritual, não necessariamente eu preciso ter um contrato para eu fazer uma sociedade com você. Se eu lhe dou dinheiro, eu já estou sendo sócio de você no que você está fazendo. Estou financiando o que você vai fazer, o que você é. Como empresa, como pessoa. E isso, há uma visão espiritual por trás disso muito pesada, muito forte. Tanto que pode ser para o bem, gerando frutos eternos, como também para o mal. Qual que é o propósito disso, né? Que a gente vê acontecer, né? Tem duas questões específicas desse tema que eu vou complementar agora aqui, mas na sequência eu quero que você explique para os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo, um pouco do seu testemunho, do seu chamado. Que eu li no seu livro e eu fiquei impressionado. Eu já vou falar porque eu fiquei impressionado, tá, gente? Aí o Israel vai poder explicar. Mas, primeiro, né? Como eu falei, eu já estou com investimento há décadas. É interessante que os clientes falam assim, Rafa, vamos investir nesse fundo XYZ e tal? Aí eu sempre explico pro cliente, olha, investir no fundo não significa que eu vou pegar o dinheiro, colocar no cofre e trancar. Significa que cada fundo tem uma configuração. Cada fundo tem um gestor e cada gestor tem um mandato, uma característica de investir. Então, ele não vai colocar num cofre e trancar aquele dinheiro. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquele seu dinheiro, vai procurar empresas,
governos, instituições aonde investir aquele capital. Então, quando nós estamos investindo no fundo X, Y, Z, é importante, mesmo que sendo bem desafiador fazer isso, mas é um esforço da nossa parte aqui, mergulhar um pouco mais na estrutura do fundo e entender o que tem lá por dentro do fundo. Né? Porque as pessoas muitas vezes não. Olha só a lâmina de rentabilidade, tá rendendo mais, põe nesse, mas calma, não é bem assim. Quanto de risco está envolvido? Quais são os títulos que estão, né, alocados dentro desse investimento, né? E você falou um outro ponto, que quando você coloca dinheiro na mão de alguém, já é um contrato que você está fazendo. Teve uma série, acho que foi o Breaking Bad, se eu não me engano, que o Saul Goodman, como que é o nome do Walt, do Breaking Bad? Ia matar o Saul Goodman. Ele, não, põe $1 aqui. Que agora sou só advogado, temos um contrato. Você paga $1, já é advogado. Pronto, já estamos advogados, temos um contrato aqui. Né? É mais ou menos isso, né? Exato. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, como é que deu esse seu chamado ministerial? Que eu achei muito legal no seu livro, a forma como Deus te despertou, porque foi um despertar muito semelhante ao meu, tá? Da forma como nós fomos tocados por Deus, para falar assim, acho que eu fui chamado para essa geração para fazer algo diferente. Porque alguma coisa errada não tá certa. A gente tem que pensar em alguma coisa. Mas conta um pouco aqui como foi na sua adolescência, resumidamente, a sua trajetória dentro do mercado financeiro e até o seu chamado de montar a empresa como é constituída hoje. Não, perfeito. Antes até de entrar no meu testemunho, assim, eu quero parabenizar, porque ter alguém, uma empresa que faça e ande esta milha a mais com uma visão de mordomia cristã, é muito simples. Você achar qualquer pessoa por aí, qualquer assessor, falar, coloca aqui nesses produtos, né? Simplesmente olhar o número. Não, mas quando você olha o propósito e tem alguém que está olhando junto com você, com cuidado, o porquê, né? Qual que é a intencionalidade, para onde esse dinheiro está indo, isso daí já é algo que, de fato, com certeza Deus se agrada. Então, o Senhor honra a vida de vocês. E foi uma conversa nossa, né, Israel? Foi. Esse dia a gente fez uma videoconferência, porque o Israel, quem não sabe, não mora aqui em São Paulo, mora de Limeira, né? Vinhedo. É pertinho. Vinhedo, né? Não tão perto. Limeira vem pra cá, Vinhedo é pra cá, né? Tá em Vinhedo. Aí eu falei, Israel, eu preciso de ajuda, cara. Foi, Israel. Cara, a gente tá montando a carteira de investimento, mas eu quero buscar ferramentas para que eu possa analisar esses fundos de investimento. E esses fundos que eu ofereço para os meus clientes, ou esses títulos, enfim, que sejam realmente recursos que possam glorificar o reino. Sejam empresas que estejam bem alocadas. Porque a gente já tem partido para o governo. Nosso governo não usa muito bem nosso dinheiro. As empresas, pelo menos, têm que dar uma impulsionada, né? Já que o que a gente empresta para o governo usa mal e porcamente, né? Em geral, as empresas têm que fazer um bom uso, né? Você já pensou que quando a gente investe desta forma, nós estamos acelerando a volta de Cristo? A gente está trabalhando para que ele volte. Não somente eu ir cara, pregar para alguém, trazer mais pessoas e tal, me esforçar eclesiasticamente falando, mas também tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor me confiou, é voltado e direcionado intencionalmente para a volta dele, para a redenção. Isso é o capital redentivo. Isso é muito lindo, né? Então, é legal. E aí, assim, entrando um pouco no meu testemunho, eu cresci num berço cristão, né? Eu, desde muito cedo, né, aprendi sobre a palavra do Senhor, a importância da gente, né, trazer os princípios. Sou da terceira geração já de cristãos, né, dentro da minha casa. E ao mesmo tempo, né, eu estava até compartilhando um pouco aqui antes, né, a gente lá na minha igreja, a gente estava vivendo um mover muito bonito, né, entre os adolescentes na época, né, onde a gente terminava o culto, descia, né, para uma salinha e continuava orando, porque estava tão fervente aquilo dentro do nosso coração. E aí, coisas muito bonitas começaram a acontecer, né, dons se manifestando, profecias, milagres e coisas lindas mesmo acontecendo. E nessa época, eu tinha aí por volta dos meus 15, 16 anos na verdade, eu tava no banco da igreja louvando, grande ao Senhor, né, da Ademar de Campos, e em um determinado momento, né, a gente tava no refrão, eu sou levado para uma visão. Calma, pausa a história aqui, não o vídeo, tá, gente? Mas assim, detalhe, ele tava numa igreja presbiteriana,
né? Que sério. Que é bem tradicional. Tradicional. Eu acho que tinha bateria na sua igreja ou ainda não? Tinha, né? Ah, Tinha então já era bateria. mais... Já tinha bateria, então tá. já tinha passado pelo presbitério, já tinha liberado o presbitério pra Já tava bateria. homologado. Já tava homologado a bateria. Que foi um processo com 16 anos atrás. Faz um A gente tempinho já faz um tempinho, né? Então, e você teve uma visão dentro da igreja Cara, tive uma presbiteriana. visão dentro da igreja. E aí o Senhor... E foi muito curioso, porque a gente tava cantando grande é o Senhor, né? Então era grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na hora que falou louvor, eu fui levado pra uma visão. E ali eu vi como se fosse o mundo inteiro coberto por uma água rasa. Uma água que não... Eu falava, essa água não é de nada, mas era uma água suja, preta, barrenta. E ela ia até o meio da canela. Assim, mal cobria os pés. Porém, eu olhava meio que de cima. Eu sabia que tinha alguém do meu lado. E eu comecei a ver isso e o céu tava feio. Assim, chovendo, meio... Um lugar muito feio. E aí, eu não conseguia olhar pro lado, mas eu comecei a observar que naquela água tinham pessoas. E essas pessoas estavam de joelhos nessa água, só que pior, elas estavam prostradas. Elas estavam com a cabeça dentro da água. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, essas pessoas vão morrer. Senhor, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, pra piorar a minha visão, o Senhor fala assim, olha aquele ali. Aí na hora que aponta, eu me vejo com a cabeça dentro da água. E ali eu estava de joelhos, com a cabeça dentro da água. Nesse momento eu perco o ar. Eu não consigo respirar. E eu me vendo e eu não conseguindo respirar, numa agonia. E o meu clamor era, Senhor, me salva. Senhor, me tira dessa situação. E ali naquele momento o Senhor falava assim pra mim, espere e verás. Do céu caiu uma água branca em cima de uma outra pessoa que não era eu. Essa pessoa tinha o poder de tirar a cabeça de dentro da água. As vestes dele ficavam limpas. E ele tinha o poder de jogar em outras pessoas. Aí ele jogava em outras, que jogava em outras, que jogava em outras. E aí chegava em mim. Quando a água tocava em mim, eu recebia esse ar dentro dos meus pulmões. E eu começava a respirar. Aliviado, grato, feliz. E podia jogar também em outras pessoas. E essas pessoas aconteciam a mesma coisa. E isso ia sendo propagado. Em um determinado momento eu olho pro lado e eu vejo 2 olhos muito brilhantes. E aí Jesus fala assim, eu te chamo pra obra hoje. Naquele momento eu volto. E aí a música estava exatamente no mesmo lugar. E aí eu falei, Senhor, eu vivi algo diferente. Foi só um tudum. Foi Tipo Netflix, assim. assim, né? Em instantes você foi arrebatado e teve essa visão. Um dos nossos conselheiros, o Pedro do Borel, ele fala um negócio muito bonito, né? Ele fala assim, cara, em 1 segundo, né? A Bíblia fala que 1 segundo é como 1000 anos, 1000 anos como 1 segundo. Mas a visão, ela veio como algo complementar, algum chamado do Senhor. Na minha cabeça, eu falei, eu vou ser pastor ou missionário. E eu queria ser uma mosquinha pra estar lá na presbiteriana. Ele contando isso para o pastor dele, pro presbítero. O presbítero tive uma visão, falou assim, menino, vamos conversar. Você tá bem? Não alucinou, não tomou nada diferente. Foi pro Olha, gabinete, não foi? não. Aí meu pai era presbítero. Então Sim, vamos ele me fazer ajudou, essa mas- poética Mesmo aqui. assim, né? Mas também Você teve um tá probleminha, né? andando pela concorrência. Você Ai, Você tá andando na filho? concorrência. E foi muito engraçado que a pergunta que ele me fez foi muito direta e real, assim, complementar. Mas e qual é a sua resposta? Tipo, Seu pai foi sábio, não te Ele repreendeu. jogou. não, a ele pergunta de ouviu e volta. falou, mas o senhor fala, E né, aí? chama, e qual é a sua resposta? E aí minha resposta foi, eis-me aqui, enviar a mim, criança. Naquele dia depois dali eu fui estudar, né, eu decidi de ir fazer um seminário, fiz o Palavra da Vida, lá em Atibaia, eu morei lá, tal, uma experiência maravilhosa, mas muito curioso porque quando a gente tá lá, é muito engraçado que tem uma visão muito vocacional também. Porque a gente sabe que o Senhor nos chamou, a gente se dispõe. Mas pra onde o Senhor nos chamou, né? Alguns é pra ser pastor dentro da sua igreja, outros pra ir pra África, outros pra as tribos. Aquela cultura, né? Tem que ser fora daqui, tem que ser um negócio mais sofrido possível. Porque eu penso que mais sofrimento, mais agrada a Deus, né? Não, e foi muito curioso, porque o Senhor virou pra mim e falou, não é aqui que eu vou te usar. Eu fiquei decepcionado na hora, né? Porque Deus falou assim, não vou te usar aqui.
E falou, e continuou, eu vou te usar para abençoar a vida de muitos pastores e missionários. Foi muito bom, primeiro, porque lá no Palavra da Vida eu ganhei uma paixão por missões absurda, Uhum. né? Mas mais do que isso, né? Eu tive que sair em algum momento. E aí eu fui estudar, né? Fiz administração de empresas na FEI, né? Depois eu entrei no Itaú, né? Trabalhei durante 15 anos no mercado financeiro. Entrei na WMS. Uhum. Só que, assim, naquela época, né? Diferente do como é hoje, né? Não tinham casas de investimento. O conhecimento era muito concentrado nos Big Five, né? Nos bancos ali, acabou. Nos É bancos. isso aí. Uhum. Né? Os 3 privados, 2, né? Acabou. E acabou. E ali mas foi muito interessante porque quando eu entrei tinha muita gente que sabia muito. Tanto que o cargo mais baixo já era especialista, né? Eu era o estagiário depois. Eu falei, não, tem um quilômetro aqui pra cima, né? E era muito engraçado, mas assim, eu aprendi muito com muita gente que sabia muito. Então, isso foi muito legal. E eu fui crescendo muito rápido também, né? E durante os 10 primeiros anos, era muito curioso porque a gente tenta fazer a obra do Senhor, falar nas oportunidades. Isso é muito legal e Deus nos coloca intencionalmente em lugares. Mas sempre tinha algo no meu coração que falava assim, o que eu tô fazendo aqui? É porque é um trabalho de formiguinha, né? Exato. E eu me questionava, né? Eu falei assim, por muitas vezes, erroneamente, hoje eu vejo, mas eu falava claramente, Senhor, eu tô negando meu chamado. E eu tô negando, olha só onde eu tô aqui olhando só dinheiro pelo dinheiro. E quando eu falo dinheiro pelo dinheiro, vocês entendem, vocês sabem o que eu tô falando, porque, a gente é do mercado porque financeiro. o negócio é assim, tipo, cara, se é um centavo diferente pra um lado, a gente vai, pô, não importa qual que Os princípios, objetivo, dificuldade, valor, o que for. Se o dinheiro falou que é pra lá que a gente vai. É um reino, de fato, dominado por Mamon, né? Que, dentro do que a gente falou no começo, né, é o único inimigo nomeado por Jesus. Na palavra, o único. É o único que tem o poder, que Jesus reconhece que tem o poder de substituição integral de Deus. Olha que terrível, né? Porque o dinheiro, ele fala assim, se você não me tem, você não tem segurança. Se você não me tem, você não tem identidade. Se você não me tem, cara, vai faltar coisa no seu lar. Se você não me tem, as pessoas vão olhar pra você e vão falar que você não é ninguém. Ele fala, joga isso na nossa cara. Eu tô falando isso, Total. acho que tem muita gente que tá ali falando, olha, é exatamente isso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que em Cristo nós somos seguros, nossa segurança. Em Cristo eu tenho identidade. Em Cristo eu sou filho amado de Deus. Amém. Em Cristo eu sou salvo, lavado, remido. E é nele a minha esperança. O dinheiro ali Ele é minha segurança. é um subordinado. É uma ferramenta da qual Deus é o dono. E o meu Deus, Cristo Jesus, que morreu por mim e me salvou, esse sim é a minha grande riqueza. Amém. E ali, quando eu passei esses 10 anos, eu já constituí minha família, casado com a Lorene, né? E também tenho já 2 filhos, o Josué, o Davi. Minha família é um presente do Senhor, né? E o Davi era muito pequenininho na época, né? Já era finalzinho da pandemia, a gente fala, né? Os bebês da pandemia, né? Que já nasceram enclausurados. Com mascarazinha, tadinho. Tadinho, né? Beijar com máscara, né? Puxa vida. Mas assim, eu lembro que a gente já tava numa época onde é difícil ter filho, né? Ainda mais onde você não pode nem sair. A gente vai levar um parquinho. Então, a gente começou... eu lembro que era já a terceira onda, tinha alguns poucos lugares abrindo. Aí eu falei, Lorene, meu amor, vamos sair daqui. Vamos, nem que seja com máscara. Se os caras falar pra gente, sei lá, andar de patinete, a gente anda. Mas o negócio é a gente sair um pouquinho. Aí eu lembro que eu fui numa pousada mas eu mal esperava que ali o Senhor tinha um encontro maravilhoso assim comigo. Porque quando eu cheguei ali, né, o protocolo era, uma pessoa do quarto desce, come no café da manhã e leva a comida pro quarto. Era isso. Falei, tá bom. Olha. Eu vou lá, eu acordo mais cedo, tá? Deixa a galera dormindo e lá. E aí eu vou, faço minha devocional lá embaixo, como e subo. Naquele dia, o Senhor, eu lembro de estar ali me alimentando e tal. E aí eu fiz minha devocional e eu recebo uma mensagem de um irmão, missionário, amigo meu. E tava ele falando assim, eu entendo que a pandemia pegou muitas pessoas
Eu entendo que, de fato, muitas pessoas perderam empregos, porém, o que acontece é que nós não temos nenhum dinheiro para comprar o gás. Cara, aquilo entrou que nem uma faca no meu coração. Aquele homem dedicou sua vida pro ministério. Sabe? Tipo, ele abriu mão de muita coisa. Ele trata com crianças lá no Jardim Gramacho, do qual eles trazem dignidade para aquelas crianças, sabe? E leva o amor de Deus, prega nas igrejas, não sei o quê. Pô, não tem dinheiro pra comprar um gás. Eu falei, cara, que falta de responsabilidade minha. Porque eu sou igreja. Isso veio com uma indignação muito grande. E aí veio, eu tô negando o meu chamado. Era pra ser eu. Eu tava estudando pra isso e agora eu tô aqui de forma tão egoísta ganhando dinheiro. Porque na minha cabeça, e de fato aconteceu, né? Na pandemia, muitas pessoas se bancarizaram, né? Uhum. Abriu muitas contas, né? E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? A gente teve bônus ainda maiores. Sim. Que já era maior, a gente teve ainda maiores. E aí, eu tava numa crise muito forte, assim, né? Naquele momento. E aí, o que eu faço? Eu chego, eu faço uma oferta, obviamente, né? Olhei a minha conta, eu lembro que tinha um valor lá, eu dei tudo que tava. Até brinquei com a Lorena, falei, amor, agora a gente vai ter que se virar pra sair daqui. e muito curioso que naquele momento o Senhor falou duas coisas comigo. Primeiro, ele trouxe um texto de Filipenses 4. Que fala assim, que nossas orações e as nossas ações de graças, elas sobem ao Senhor como um aroma suave. Ele equipara a oração com a ação de graça. Eu falar com o Senhor é tão importante quanto eu agir para com o reino. Meu próximo. E nesse momento foi quando eu entendi que isso subia como um aroma suave. Pois eu fui entender que o aroma suave, lá em Êxodo, é o sacrifício do cordeiro. Falando, apontando diretamente para Jesus. Toda vez que a gente toma uma decisão de investir, apoiar de forma correta nosso capital, o capital que... Eu falo muito errado, né? Eu falo nosso toda hora. O capital não é nada nosso, né? Ele não é nosso sócio, ele é o dono, né? O capital dele, a gente tá apontando para Jesus. E aí, a segunda palavra que veio foi investimentos biblicamente responsáveis. Fiquei me perguntando, falei, senhor, o que é investimentos biblicamente responsáveis? Né? Mas eu ouvi audivelmente Você isso. trabalhava na área de investimento do Itaú nessa época? Sim, Uhum. na WMS, né? WMS. E ali eu comecei a entender que... Aí eu fiz o que todo mundo faz, né? Você coloca no Google... Sim, vamos pesquisar que negócio é esse, né? Escrever investimentos biblicamente responsáveis. Foi o que veio no meu... né? E aí foi quando eu entendi. Eu vi lá, Biblically Responsible Investing. Aí, nesse momento, eu comecei a entender que existia nos Estados Unidos um mercado de mais de 40 anos. Muito de maduro. 120 bilhões de dólares de irmãos caridosos que entenderam que existia uma visão redentiva do capital, que a gente pode, de fato, promover o reino com os nossos recursos. Muito além das quatro paredes da igreja. Isso é poderoso. Né? E ali, eu parece que fez um download na minha cabeça. Porque eu comecei a entender. Eu tinha trabalhado com diversos tipos de produtos. Fundos, previdência, tesouraria, diversos. Fundos, então, diversos. Né? Fundos verde, capital, socialmente responsáveis, ESG, assim vai. Mas biblicamente responsável, jamais. Ainda mais no mercado daquela época. E foi muito curioso, porque dali em diante foi quando eu comecei a desenhar o que seria a Trendmakers hoje. E poucos meses depois disso ter acontecido, eu sou convidado para ir para os Estados Unidos, abrir uma área, né, pelo banco ainda, lá fora. E aí eu construo essa área, moro 2 anos em Miami com minha família. Mas no segundo ano, depois de eu ter executado, aprendido a língua e diversas coisas lá ainda, né? Isso foi muito poderoso para mim. Numa visão, assim, também espiritual, sabe? Falando. Aprendi muito, mas chegou um momento que eu pisava na igreja. A palavra era assim, volte para o propósito do qual eu lhe chamei. No domingo seguinte, volte para o propósito do qual eu lhe chamei. Ele falava, sei lá, ele pegava o texto de Malaquias, volte para o propósito que eu chamei. Pegava o texto de Gênesis, volte para... Gente, era toda hora isso. Aí a Lorena falou assim, e você vê a importância de uma mulher de Deus, né? Tá do seu lado, porque ela falava assim, você não tá ouvindo, não? Só falta o senhor colocar... Só a cotovelada da esposa. Você não tá ouvindo, não? Só falta o senhor colocar um outdoor na frente da nossa casa, escrito assim, volte pro propósito que eu lhe chamei. Você tava quentinha, né? Executivo lá fora,
ganhando bem, Estados Unidos. É o sonho de todo Sonho banker aqui, né? americano. Ir para Miami, fazer sua posição ali, trabalhar, criar seus filhos e tal. Mas é aquela posição mais prazerosa possível, né? A piscina, eu brinco que a piscina tava muito quentinha. É. Mas eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Mesmo Israel com 16 anos hoje, fala a mesma coisa, eis-me aqui. Mas aí eu pedi uma confirmação do Senhor. Uma direção. Falei, pai, vou fazer aqui um desafio de Gideão. Eu vou, mas eu quero que o Senhor me mostre se o Senhor está comigo ou não. E aí, nesse momento, eu recebo, eu falo, minha visão era, existia uma empresa lá nos Estados Unidos que é a Inspire. É uma das maiores empresas que atuam especificamente sobre investimentos biblicamente responsáveis. E mais do que isso, né? A Inspire tinha lá o CEO, que é o Robert Nisley, que é uma das pessoas que é assim, mais expoente referência, né? nesse meio. Que também escreveu um livro chamado Biblically Responsible Investing, né? E aí eu pedi pro Senhor assim, eu quero falar com esse cara. E mais do que isso, eu quero que ele me abençoe. Se ele acontecer isso aqui, eu sei que o Senhor tá comigo. Eu tô no caminho certo, né? Tô na direção. Tô na direção. E aí eu mandei. Aí, primeira coisa, você entra no LinkedIn, né? Obviamente vai estar fechada, né? Não vou conseguir. Vai pedir um e-mail, vai pedir alguma coisa, eu não vou falar com esse cara. Tava aberto. Eu falei, bom, até aí coincidências, né? Ok. Mandei uma mensagem falando muito brevemente isso do que a gente tá aqui falando. E foi muito curioso, porque eu fui, escrevi a mensagem, coloquei o celular na mesa, fui pegar uma água. Quando eu volto, eu olho meu celular. A mensagem do Robert. Ao ler sua mensagem, meu coração ardeu. Quero falar com você amanhã. Caramba. Cara. Mas mais rápido que isso. E mais resposta possível, do né? que Você já isso, né? pensou? Meu, na hora, eu falei... Aí eu falei, amém. Cara, me preparei e tal. E eu falei assim, entrei na conversa com ele. Obrigado, não sei o que e tal. Eu contei essa mesma história. Aí eu falei assim, Robert, eu trabalho pra você. Deus tá me chamando pra falar com investimentos biblicamente responsáveis e tal. Abre uma filha no Brasil, não sei o quê, né? Aí o primeiro passo da fuga, né, minha era, vou trabalhar pra você. Sim. Eu abro mão do meu salário, tudo, puxa, não tem problema. Aí ele, não é isso que o senhor tá falando comigo. Não. Aí ele fala, não, você tem que ir pro Brasil abrir isso. Aí então eu falei, então vamos abrir lá uma Inspire no Brasil. Aí ele, não, porque eu tô fazendo fundos de investimento aqui e tal, eu tenho alguns ETFs que a gente tá investindo, não vou conseguir. Mas Deus já me falou que ele vai começar esse movimento no Brasil. Isso em 2022. Ele vai começar isso no Brasil. E ele iria derramar isso no Brasil. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, você tem que ir, você tem que fazer. Então você pode ir e eu vou te abençoar com toda a informação que eu tiver. Cara, aí veio no meu coração, ele tá me abençoando. Eu falei, Jesus. Então pronto. Bora. Isso aqui, Eu já tava falando com ele. O meu testemunho é muito parecido, porque com 15 anos também eu tenho um chamado missionário muito latente. Conhece a pessoa da Jocum, me impacta de forma, assim, grandiosa. Quando eu chego nos 18 lá, vou fazer uma faculdade. E aí eu falo, mãe, vou fazer uma faculdade de teologia. Aí ela fala assim, você tá louco? Eu falei, sim, mãe, tal, só que... Aí minha mãe, brabona, te amo, tá, mãe? Mas aí... Filho meu, não vai fazer teologia enquanto não tiver uma formação. E não sei o quê. Porque a gente tem conhecidos na família, e a família do meu pai vem muito de uma linha mais pentecostal, em que os pastores realmente quase que subsistem, assim, né? Do capital, infelizmente. E nenhum pai nem mãe quer isso pro filho. Então hoje eu entendo minha mãe. Aí eu falei assim, não, beleza, então eu vou fazer administração. Eu fiquei 1 ano sem estudar. Sim. Aí eu fiquei mais tempo ali com o pessoal da Jocum, na liderança da igreja e tudo mais. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer administração. Porque administração, eu vou administrar bem uma igreja. Só que no meio da administração, fui fazer estágio no Banco Real, como eu brinquei aqui, né? E aí eu fui levado, sabe assim? E fui vendo as portas se abrirem, mas sempre meu coração ardendo assim, meu, não é isso, cara. Isso não tá certo. Tem que fazer diferente isso, né? E premiações mil. Uma vez eu tava lá em Paris, por exemplo, pelo Santander, ganhei como prêmio de melhor gerente de investimento do Brasil. E você tá lá, pô, na Torre Eiffel e tudo mais. Fala assim, cara, será que é esse meu chamado? Parece que Deus me chamou. E aquilo que era pra ter uma grande alegria, veio com um certo pesar. Eu falei assim, nossa, será que eu não sei receber mérito também das conquistas, né? Aí foi essas reflexões na minha cabeça, até que eu conheci o Fábio, da Britain, né? Sim. E numa palestra dele lá na Batista do Morumbi, né? A esposa estava junto.
E não, ponto. Eu nem tava de manhã lá. A esposa tava de manhã. E você ouviu o padre e falou assim, Rafa, você tem que falar com ele. Fui eu que fui, porque você foi depois, né? Eu fui depois do almoço. Foi depois do almoço. Aí ela falou, Rafa, você tem que falar com ele. Sabe, as coisas que você conversa, de coisas que você quer fazer, de ser planejador financeiro, que eu tenho meu CFP já há mais de 10 anos. De realmente fazer de fazer consultoria para famílias, ajudá-las a conhecer a Deus, a vontade de Deus na vida delas e financeiramente alocar bem os recursos para os propósitos que ela tem. Ele tá falando sobre isso. Aí quem? Aquele rapaz ali, não. Aí eu falo, Fábio, aí ele falou um pouco mais, conversei, chamei para uma conversa e aquilo ficou fervendo na minha alma. Não. Até em 2024, no meio do ano eu saio do banco e falo assim, o que eu vou fazer, E numa conversa com Deus, eu falo assim, cara, abre a Alon. É isso que você vai fazer. Você vai cuidar das famílias, você vai pastorear essas famílias e vai alocar bem os recursos, os investimentos dela. Por isso que nosso slogan é investimentos com propósito, né, esposa? Nossa, exatamente. Mas que bênção, né? Não, e tem que honrar, né, a vida desses nossos irmãos também, né? O Fábio é uma bênção, eu né, sempre falo dele. Abração, Fábio. O Fábio vai estar aqui em breve. É uma bênção. Trazer ele pra cá falar mais com a gente aqui. Porque a profundidade, o tempo, né? Também é uma coisa que é um movimento, né? Que tem acontecido. O Senhor tem chamado, né? Pessoas, né? E movido negócios, né? Isso é uma bênção. Porque a gente pode ter nossas... É como uma igreja mesmo. Você falou de um jeito que ficou muito marcado aqui comigo, de verdade. Porque é um pastoreio, né? Que a gente faz, né? Então, que coisa linda, né? Israel... desculpa. Você também quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar depois um pouquinho da Tendmakers, mas assim, depois eu só terminando o testemunho, né? Eu volto, né, pro Brasil. Sim. E aí a gente começa a Tendmakers em si. E aí o Senhor tem feito os milagres A pergunta dele. que eu ia fazer justamente é nesse sentido, né? O que é investimento, para quem tá assistindo a gente aqui, o que é um investimento biblicamente responsável, né? É realmente uma filosofia bíblica de fato? Ou a gente só tá tentando surfar ali uma onda cristã de marketing gospel, né? Me fala um pouco sobre aí, você já pode entrar também na questão da empresa, que eu já conheço um pouco, mas explica pro pessoal quem é. Legal. Assim, o investimento biblicamente responsável, a primeira coisa é, ele não exclui nenhum conhecimento técnico que a gente já obtém hoje para fazer alocação de capital. Não é sobre isso que a gente está falando. Quando eu vou olhar, fazer olhar o índice Sharpe, fazer uma fronteira eficiente Markowitz, tentar entender como que isso funciona, isso é extremamente válido, importante, tem que ser feito, que faz parte da forma de alocação da sua carteira, olhando o seu risco, retorno e tudo mais. Ele vem com uma visão da onde a gente consegue, que a gente fala que é uma triagem, né? Lá nos Estados Unidos a gente chama de screening, né? Que é onde a gente consegue aplicar toda a técnica de investimento que já conhecida dentro de um universo do qual a gente já tem um compromisso antes. Então, o investimento biblicamente responsável, ele é mais do que uma forma de investir, ele é uma forma de governo. Então, assim, no sentido não de partido, nada disso, mas governo que vai me governar dentro dos meus investimentos. Quais vão ser os meus limites, né? Então, isso a gente define muito bem. O legal do investimento biblicamente responsável é que vem para conseguir te mostrar claramente o que as empresas estão fazendo ou não. Então, a gente vai olhar 3 lentes que eu gosto de falar assim, né? Grupos de lentes, tá? Primeiro, a primeira parte vou fazer uma aplicação. Cheguei numa carteira final aplicando aqui o meu investimento. E aí, o que eu faço? Eu vou olhar essa empresa que eu vou aplicar. Eu vou primeiro passar um filtro de investimento, de responsabilidade. As lentes de responsabilidade que são coisas das quais nós, como cristãos, jamais queremos nos associar. Então, eu estou falando de pornografia, valores contrários à família. Eu estou falando de países perseguidores de cristãos que são donos dessas empresas. Eu estou falando de apostas, falando de diversas coisas que trabalham ativamente contra o reino de Deus. Então, não adianta se eu falar para os meus filhos, olha, não consuma pornografia porque isso é pecado, se ao mesmo tempo eu estou mandando dinheiro para uma empresa que produz isso e eu ganhando lucro com isso, achando que isso está vindo de Deus. Não está vindo. Eu vi isso claramente no seu livro. Você escreve sobre isso, de uma mãe que poupava para o seu filho e totalmente contraproducente, né? O que ela fazia contradizia
completamente o capital da forma como ela investia, né? Exatamente. Não, e o que mais me pegou, e aí a gente evoluiu muito a pesquisa, né? Até mesmo do que tem nos Estados Unidos hoje. Hoje nossa pesquisa tem mais de 25 mil ativos em 93 países diferentes. E ali o que a gente vê, né? De uma forma muito direta, né? E clara, o que mais me pega, tá? Da lente de responsabilidade são países perseguidores de cristãos. Cara, esse daí me arrebenta. Você já pensou que você, no DIP, lá no dia da igreja perseguida, lá pelo Portas Abertas, a gente ora pelo cristão perseguido e na segunda-feira eu mando dinheiro pro perseguidor, cara. Que contra... Totalmente, né? Nada a ver. É interessante o que você falou. A gente vai lá, oferta na igreja. Nossa, que legal, tô ofertando aqui. Aí só não em quantidade que Deus não olha isso, mas só um reflexo, tá, gente? Um exemplo. Dei R$1.000 de oferta. Aí vem um assessor lá do banco, tal, te liga e você investe R$100.000, né, numa empresa que persegue cristão. Fala assim, gente, não fecha a conta. Não tá batendo aqui, né? Deixa um ano esses R$1.000 lá, ver quanto que ele não... Exatamente. O quanto que ele já não rende, né? Então, assim, você deu uma vez, né? Um mês. Lá, o investimento você tá dando todo mês. Todo mês. Todo mês. Por toda vez que você deixa ele parado, ele tá rendendo. Então, nesse sentido, a gente primeiro vai às lentes de responsabilidade. Então, a gente exclui e delimita a nossa atuação. E aí, depois entra as lentes de excelência. E aí são coisas que a gente vê na palavra do Senhor que são boas para o reino e para o mundo como um todo, né? Então, para onde a gente está vivendo? Então, a gente vai pegar as lentes de excelência e ter um quadrante, que é coisas que são boas para a sociedade, para o meio ambiente, para a gestão da empresa, qualidade da gestão da empresa e para os seus funcionários. Então, isso é muito legal porque em todas as lentes a gente tem base bíblica. Então, é um trabalho teológico, né? Então, a gente brinca, eu tava brincando, né? Parece até um trabalho, mas é um trabalho teológico. Porque eu trago base, né, fundamental para a gente conseguir suportar o porquê que cada uma dessas lentes, elas são consideradas e como que isso gera o IBR Score. E aí, o IBR Score, que é investimento biblicamente responsável, score, né? Que é o índice em inglês, né? Então, a gente traz aí de uma forma mais marketing, assim, né? Então, o IBR Score, ele é um sistema de pontuação direta da qual você vai ver que as empresas que entram em uma ou mais lentes, né, negativas, ela vai receber uma nota de -1 a -100. E quando você olha lentes positivas, né? Quando ela não entra em nenhuma dessas, aí a gente começa a olhar as positivas, da qual vai pontuar positivamente. De +1 até +100. Então você vai ter empresas de extrema excelência. Não precisa ser necessariamente uma empresa de crente. É isso. É uma empresa que está atuando para o fim do qual ela foi criada. E o fim que ela está fazendo está gerando impacto. Isso é muito bom. Pelo que ela falou. Ela produz água. Legal. Essa empresa produz água, então uma garrafinha de água que ela vende por R$1, vamos pensar assim, ela está aplicando em sua produção, esse R$1, ela vai gastar uns 10 centavos para fazer ela de fato, né? Então, quando eu estou investindo, eu coloco ali, vamos supor que eu investi R$1, vai produzir 100 garrafinhas, vamos pensar assim. Então, só que ele vai pegar parte desse dinheiro, imagina que essa empresa de água aqui, ela apoia uma corrida. Tudo a ver, né? Puxa, corrida, saúde, físico, mostra a marca da água lá, legal, puxa, isso tem tudo a ver. Agora, se eu tô vendo que essa daqui tá apoiando o aborto de crianças em países onde isso ainda é permitido, não tem nada a ver com a água. Por que ele tá entrando nessa? E outra, como que eu vou saber isso? Não tem como saber, só tem uma forma de saber. Por isso que o Senhor nos chamou como uma missão. Pesquisa, cara. Pesquisa. Tem que entrar dentro da empresa, participar dos roadshows, tudo mais, para saber quais são as causas que ela efetivamente apoia, né? Até porque a gente vem vendo, não ultimamente, que isso a gente já vê há um bom tempo, né? Grandes escândalos em empresas altamente lucrativas. E assim, financeiramente parece que elas estão ótimas, né? Mas nem sempre o lucro, ele ainda é um investimento, vamos dizer, o lucro ele pode ser também um péssimo investimento moral. Até porque a gente tem na Bíblia mesma fala em Provérbios 16:8, melhor é ter pouco com justiça do que grandes rendimentos com
injustiça. Total. Isso a gente, não vou dar nomes aqui, mas a gente viu, né, empresas extremamente lucrativas, e aí as pessoas se empolgam com o investimento em empresas lucrativas que acabam acontecendo grandes escândalos corporativos, e às vezes, você falou, apoia uma empresa ou apoia um evento, mas às vezes ela não é correta nem mesmo com os próprios funcionários, né? O comportamento dos sócios não precisa ser uma empresa cristã confessional, às vezes nem os donos precisam ser cristãos, mas não agem de uma forma que a gente concordaria. Exatamente. O interessante é que nesse tema, né, você tem muitos que se dizem cristãos e não são. Esse é um tema que eu acho muito legal. Eu não trato neste livro, assim, eu tô pensando em escrever mais, né? Mas nos Estados Unidos eles falam muito sobre faith wash, né? Que é lavagem de dinheiro pela fé. Pessoas que utilizam do nome, mas na verdade atuam totalmente contrário. Podem não apoiar algumas coisas ali. Mas quando a gente começa a olhar as linhas de licença, fala, puxa, por que sua empresa está recebendo nota 2? Puxa vida, você poderia, né, tratar seus funcionários com equidade, entender de fato como remunerar de forma correta. Às vezes hypam ali uma situação cristã, entre aspas, né? Para poder atrair capital de grandes investidores cristãos, quando na verdade não fazem de fato jus aí a fé e os valores, né? E aí assim, a gente falou da pesquisa em si. E a pesquisa, ela contempla os dois grupos de lentes. E aí entra o terceiro grupo de lente, que aí é o que dá intencionalidade, que é o porquê ele se transforma em investimento biblicamente responsável. Porque até aqui ele poderia ser simplesmente um investimento responsável. Sim. Né? Mas por que biblicamente responsável? Porque entram as lentes de impacto eterno. E aí nós, como uma empresa de pesquisa, o que a gente também estende? A gente estende a nossa pesquisa não só para governos e empresas, né? Tratando ali a avaliação, né, da moralidade, também uma visão de rating. A gente também olha ministérios. A gente olha ministérios que são sérios, que têm a sua due diligence sendo feita, que todo o dinheiro que entra, ele tem uma intencionalidade. E aí eu tô falando aqui, são crianças alimentadas, né? É o evangelho sendo pregado, Bíblias aos perseguidos, formação de ministros. E isso são lentes de impacto eterno, coisas que a gente usa, né, de forma intencional, parte da rentabilidade. Todo mês eu vou dedicar uma parte do que está rendendo minha carteira para o reino. Eu não preciso fazer isso dentro do... Não é isso. Você pode ter um lugar onde você vê. Aonde tem um lugar sério? Onde está precisando? E a gente consegue conectar com ministérios sérios hoje. E isso é muito bonito, porque você vê, Deus chama uns para investirem, serem empresários, né? E serem gestor do que o Senhor está dando. E esses daqui têm a responsabilidade de se associar com esses aqui. Então a gente consegue fazer esta união, sabe? E ali eu gosto muito do texto de Filipenses 4, que Filipenses 4 ele vai tratar, né, quando Paulo, ele, a partir do versículo 13 em diante, ele vai falar especificamente para os filipenses assim, que ele agradece, né, as ajudas que eles enviaram por Epafrodito durante algumas vezes, né, e que no começo do ministério dele ninguém quis associar com ele, senão a igreja de Filipenses, em Filipo. E ali ele fala assim, vocês fizeram muito bem em se associar comigo. E ali ele está usando um termo técnico, financeiro, ele está falando sobre sociedade. Nós compramos uma ação, nós tornamos sócios dessa empresa. E ele está usando exatamente a mesma palavra, koinonia. E ali, né, ele continua, vocês fizeram muito bem em se associar comigo, não somente uma vez, mas mais do que uma vez, vocês se associam nas minhas aflições. Vocês não somente oram por mim, vocês não somente falam bem do meu ministério, vocês não somente aprendem de mim e são abençoados pelo meu ministério, mas vocês são meus sócios. E ele está falando sobre dinheiro. Aí ele enfatiza mais um pouquinho. Ele fala assim, ó, é nesta questão de dar e receber. Então ele está falando de dinheiro. Ele não está falando de boa vontade, falar bem, fazer um post no Insta. No Insta ali. Olá, que legal, aqui, ó, ministério criancinha sendo alimentada. Não, eu tô dividindo do que o Senhor me deu para abençoar. E ali, quando ele fala isso, né, ele chega no versículo 17, ele fala algo lindo, né? Que ele fala assim, não que eu esteja preocupado em receber mais recursos ou que esteja faltando alguma coisa. Aí entra aquele texto, né, que é muito conhecido, né? Sei viver, né, com muito, com pouco. Mas aí ele fala que
eles fizeram bem em se associar com ele, porque eu não que eu esteja preocupado com isso, mas eu estou preocupado em depositar na conta de vocês frutos eternos. Olha que legal. É o resultado que fica para sempre, né? É o resultado. É você investir aonde o ferro não enferruja, onde a traça não come. Um amigo meu, o Guilherme Trindade, ele fala assim que é o ROI eterno. É o ROI eterno. Ah, eterno, cara, eu achei muito bom. demais. Tem um livro que eu sou apaixonado, que é do Matheus Ortega, A Economia do Reino, que ele fala sobre esse equilíbrio de você. Cada pessoa foi chamada para um propósito. Graças a Deus pela vida dos grandes empresários que podem investir através dessas boas lentes que você tem nos trazido aqui, e poder investir no reino. Mas também existem aqueles, como eu e a Thaís aqui, que somos bons mordomos, que ajudam a captar esse recurso e direcionar. E Matheus, já fica um convite, viu, Matheus? De vir aqui também compartilhar aqui conosco. Isso aí. Que é um grande querido, assim, eu adorei os livros dele, 2 livros maravilhosos que ele tem, né? Pô, a gente chegando aqui já no próximo ao fim, fala um pouco do livro, como é que a gente encontra você, Israel, como é que a gente conhece mais a sua empresa, tá? Bom, a Trendmakers, a gente tem o site, né, que é trendmakersinvest.com, e também tem o Instagram, que é trendmakers.invest. Invest. Então ali você consegue conectar principalmente com a gente. No link lá do próprio Instagram, você já consegue comprar o livro, né, ou também no site também tem lá o livro. Mas, assim, o livro, ele é o primeiro passo, né? A segunda forma de se conectar é para escritórios de investimentos ou fundos de investimento que desejam uma visão mais aprofundada do que é o capital redentivo, né? Das opções de investimento. Então, vou aplicar em tal produto, né? Então, esse screening a gente faz e a gente gera relatórios de rating para esses irmãos. E, ao mesmo tempo, né, para empresas que são do reino, a gente tem um produto que a gente chama de monitoramento. Então, a própria empresa, ela de forma ativa, ela atribui, ela se coloca à disposição para que a gente... de vocês, hein? Ela abre as portas para que a gente chegue lá, olhe essa empresa, faça uma análise trimestral de rating e disponibilize para os escritórios. Porque isso daqui, e para os fundos, né, para conectar ela com investidores. E a gente fala que são empresas biblicamente responsáveis, empresas que estão abrindo as suas portas para que elas façam isso. Ao mesmo tempo, a gente também ajuda na estruturação de capital. Então, se ela quer fazer uma letra, sei lá, uma nota comercial, para captação de recursos no mercado, né? Se é do agronegócio, um CRA, aí a gente ajuda a montar essa estrutura, né, de capital junto com alguns parceiros securitizadores, agentes fiduciários, e a gente traz isso para os escritórios e para os fundos poderem também entrar junto com a gente em empresas que são do reino. Empresas que estão dedicando, da outra lado, né? Então tem um investidor que dedica parte para o ministério, outros são empresários que dedicam parte do seu lucro para missões. Gosto muito daquele filme da Forja lá, né? Que ele mostra um exemplo muito claro de uma empresa que eles falam assim, a gente não vai deixar de apoiar os ministérios que a gente tem. E o compromisso que eles têm. E é isso, é basicamente isso. É a gente ter empresas que abram suas portas para que a gente analise e mostre a integralidade dessa empresa. Então isso é o trabalho que a Trendmakers tem feito hoje. Legal, mas parabéns. E aí, esposa, quando você for investir agora o seu dinheiro, vai ser do mesmo jeito? Não, já não era, né? Já não era, né? Agora então a gente toma uma atenção maior. Boas discussões em casa. E uma delas foi, a gente até conversou hoje brincando aqui, né? Porque eu, por exemplo, especificamente, não gosto de apoiar empresas de combustíveis fósseis, Petrobras, entre outras. Então eu não invisto nesse tipo de empresa. Alguns clientes querem investir, ok. Não deixo de encorajá-los, ok. Mas meu dinheiro não vai, porque eu quero trabalhar, tendo a consciência que eu, com um bom mordomo, estou deixando o mundo um lugar melhor. Aí, quando a esposa tem que ir pra faculdade, ela... Ai, amor, me leva na faculdade. O que eu falo? Aí ele fala, vamos queimar combustível fóssil, tá? 3 quarteirões, é isso mesmo? É isso. Essa é a chamada de sempre. Vamos deixar o mundo um lugar melhor. Esse conceito de mordomia é muito importante. Você que está assistindo a gente aqui, tenho certeza que ao ouvir essa... testemunho lindo que o Israel nos trouxe, né? E a forma como você pode, a partir de agora, olhar melhor os seus investimentos, o capital, como você deve investir, né, o seu dinheiro,
penso que isso vai tocar o seu coração e não olhar somente a tabela de rentabilidade, qual que tá rendendo mais, né? Buscar entender profundamente onde eu invisto o meu dinheiro. Esta empresa realmente está glorificando a Deus, né, esposa? Né? O que o seu dinheiro está ajudando a construir no mundo? Basicamente E nem tudo é resultado financeiro. Existem resultados eternos, como o próprio apóstolo Paulo falou, né? Israel, muito obrigado. Passou rápido demais. Obrigado, meu irmão. Conversa boa, assim, a mesa, ela costuma passar muito rápido. Viu? Muito legal. Obrigado tô pelo seu muito tempo. feliz. Ó, você que tá assistindo a gente aqui, não deixa de curtir, compartilhar, manda para aquele teu amigo que fica te mandando coisa. Investe olha esse investimento aqui, daquelas pirâmides que ele fica mandando para você. Fala assim, cara, vamos investir biblicamente responsável. Doc, né? Que fica falando pra você investir em umas coisas assim. Aquela coisa torta. Então, que você vai fazer, não sei o quê, e vai ganhar tanto. Camarada, sai desse cheiro de Egito, né? Começa a investir na terra prometida que Deus confiou a você. Né? Você é um mordomo de Deus, nós temos responsabilidade eterna com todos os recursos que o Senhor nos dá. Bom, Glória a Então, Deus. curta, compartilhe, comente. E a gente se vê na próxima. é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Vem com a gente aqui, ó. Forte abraço. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.